Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E para que vocês possam receber essa bênção, e Deus abençoa, mas para você receber essa bênção, obviamente você tem que se render, você tem que se entregar, você tem que se sujeitar. Tudo que se relaciona à nossa vida com Deus, tudo que a gente quer de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte para que Ele, então, possa fazer a parte dele e nos dar. Então, a fé é a conexão, é a linha direta que nós temos com Deus. Cada um tem uma linha direta com Deus através da fé. Então, quando nós desejamos algo de Deus, então a gente usa a fé na palavra dele, nas promessas dele. E cobramos, ó Senhor, o Senhor disse isso e aquilo. Então, Deus, por conta da sua promessa, não considerando se merecemos ou não, mas por conta da nossa fé naquilo que ele prometeu, então ele realiza, ele faz, não todas as nossas vontades. Claro, porque se a gente pede algo que é a nossa vontade, mas que contraria a vontade dele, e contrariar a vontade dele é porque é ruim para nós. É que a gente não sabe na hora. A gente pede a Deus alguma coisa que a gente pensa que é aquilo que vai nos fazer felizes. Mas Deus sabe o futuro, como o passado, o presente. Então, ele não dá aquilo porque sabe que aquilo ali é uma ferramenta do mal para nós, para nos destruir. Então, mas quando você pede a Deus alguma coisa, segundo a sua palavra, e de acordo com a vontade dele, então ele vem e atende a sua necessidade. Agora vamos falar do maior desejo que Deus tem de fazer em nós. O maior desejo de Deus neste mundo é fazer morada dentro de cada um de nós. Isso é muito glorioso. A maior vontade de Deus é vir fazer morada dentro de você, minha amiga e meu caro amigo. Ele quer morar dentro de você. Ele não quer ficar afastado, ele não quer ficar lá no céu e você aqui na terra sozinho, não. Ele quer fazer morada dentro de você. É como está escrito, que nós somos o templo do Espírito Santo, quer dizer, morada do Espírito Santo. Então, Jesus passa a viver dentro de nós. E aí, ele vai fazer a vontade dele em nós, porque nós vamos pedir o que lhe agrada e ele vai nos dar o que nós precisamos e que vai nos fazer felizes. Então, as pessoas têm que entender que esse relacionamento ser humano com Deus, criatura com o Criador, depende dessa fé. Mas não é uma fé, eu creio em Deus. Isso não é suficiente. Eu creio em Deus, acredito em Deus. Não. Essa crença, como nós temos ensinado, ela envolve a nossa entrega, o nosso sacrifício, envolve a nossa sujeição à sua santa palavra. Ele não pode ultrapassar o que ele falou, o que está escrito. Então, ele vai fazer tudo de acordo com o que está escrito, porque o que está escrito são as regras da lei do reino de Deus. O reino de Deus aqui na terra. Muito bacana isso. Então, para que nós possamos estar em comunhão com Ele, para que nós possamos ser felizes, nós temos que priorizá-lo a sua vontade em nós, ou priorizar a nossa vida no seu altar. Aí entra o altar.
Porque quando a gente coloca a vida no altar de verdade, então ele vem e faz de nós o altar. E aí nós nos tornamos testemunhas vivas de um Deus invisível. O mundo não vai ver Deus, nem sentir Deus, nem tocar em Deus. Mas através dos filhos de Deus, nascidos da água e do Espírito Santo, aqueles que têm o Espírito Santo, então esses que têm o Espírito Santo, naturalmente, com a sua conduta, com a sua ética, com a sua verdade, usando a verdade de Deus, né? Vivendo na santidade. Então, nós desenvolvemos o reino de Deus aqui na terra, nós multiplicamos o reino de Deus aqui na terra, nós acrescentamos o reino de Deus aqui na terra. Eu falo isso por minha própria experiência. Então, eu era sozinho, eu era um zero à esquerda, bota zero nisso, à esquerda. Mas quando nós tivemos um encontro com ele, quando nós nos entregamos, nos rendemos, nos colocamos no seu santo altar, então o Espírito Santo veio e nos possuiu. E em nós, ele começou a gerar outras pessoas. A Igreja Universal do Reino de Deus é fruto dessa aliança, desse casamento. Eu e o Senhor Jesus. Ou melhor, o Senhor Jesus e eu. O Espírito do Senhor Jesus e eu. Deus e eu. Então é isso que ele quer fazer com você. Ele quer que você seja testemunha dele aqui na terra, para que então as pessoas verem Deus em você e então o reino dele se expande aqui na terra. E aí a vontade dele é feita. Então veja, naquela oração que Jesus ensinou, Pai nosso que estás nos céus. Pai, verdadeiramente pai, é pai mesmo, não é padrasto, não. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Aí você pode acrescentar, santificado seja o vosso nome na minha vida, para que a minha vida venha somar, venha acrescentar o teu reino na vida de outras pessoas, aqui na terra, para que então se faça a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí nos céus. Não é bacana? Quer dizer, são 3 pedidos, mas os 2 primeiros afunilam para o terceiro. Então, santificado seja o teu nome, para que o teu reino venha aqui na terra, para que então seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Porque uma vez que o reino de Deus chega até você, você crê através do nosso testemunho, então você se entrega, então Deus implanta o reino dele na sua vida, e aí você começa a fazer a vontade dele. Essa é a ação do Espírito Santo. E aí a vontade dele é feita na sua vida como é feita no céu. Sem o Espírito Santo é impossível a pessoa fazer a vontade do Pai. É impossível. Então, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, aí ela começa a servir a Deus de fato e de verdade. Amanhã vamos falar mais a respeito. E amanhã, também quarta-feira, às 8 da noite, nós vamos ter uma reunião toda especial. Nós vamos falar do dia mau. O dia mau que sempre vem para todos nós. E que nós temos que nos preparar para isso. Amanhã, aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus abençoe a vocês. Graças a Deus.